Olá a todos, uma vez mais estamos em direto no pré-match dia de jogo aqui na página Superportista. Esta transmissão está a ser agora em direto no Facebook, YouTube e Twitter da página Superportista. Partilhem e subscrevam também o nosso canal de YouTube para chegarmos a todos os portistas. Daqui a pouco vamos ter aqui uma entrevista exclusiva com Júlio Magalhães, que já me está a ouvir. Daqui a pouco vou adicioná-lo aqui à conversa. Entretanto, dizer-vos que podem colocar aqui questões, se quiserem, e eu vou estar atento aqui aos comentários que vão adicionando aqui no Facebook e no YouTube e também na nossa Twitter. E relembrar que hoje vamos ter aqui também, através do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense, Luís Mesquita e David Guimarães, também a fazer o relato do jogo Benfica Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco, então, aqui também na página Superportista. Partilhem então os nossos conteúdos para chegarmos a todos os portistas. Comigo hoje estão também Paulo Bizarro, Nuno Neto e César Alves. Daqui a pouco junta-se a nós também o Telmo Lopes, e vou adicionar o nosso convidado de hoje, o Júlio Magalhães, que vou adicionar precisamente agora. Boa tarde, Júlio, bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado. Peço desculpa pelo atraso, estava mesmo a chegar de fora. Espero ter chegado a tempo. Um abraço a todos. Sim, viva, não tem problema. Boas. Nós já vamos começar, já lhe vou fazer aqui umas questões. Antes disso, eu vou passar aqui ao Paulo Bizarro e vou recordar aqui um jogo, e entretanto já volto a si, está bem? Okay. Não desligue que eu já volto. Paulo, vamos recordar aqui o jogo que tu trouxeste. Costumas trazer sempre um jogo para recordar do teu canal, do teu canal dos Filhos do Dragão, e eu vou adicionar já o jogo e tu explica-me porque é que trouxeste hoje este jogo e porque é que trouxeste esta recordação aqui. Em primeiro lugar, desejar boa tarde a todos e desejar que realmente seja uma excelente tarde e que acabe como todos nós estamos à espera. Felizmente, e fazendo uma retrospectiva, nós temos muitos e bons motivos para recordar do estádio do nosso maior rival, do Benfica. Portanto, eu poderia trazer inúmeros jogos, e optei por trazer um emblemático para mim, que foi na época 84-85, quando voltamos a conquistar o título, após os títulos de 77, 78 e 78-79, no Estádio da Luz, em que era uma fase em que o Porto estava realmente a ganhar ascendente sobre o Benfica a nível nacional, e este era um jogo realmente muito importante para a conquista do Campeonato Nacional, e nós ganhamos brilhantemente no Estádio da Luz por 1-0, com um gol do nosso bigota, Fernando Gomes, que viria, aliás, neste ano a sagrar-se Bota de Ouro. Era uma equipa emblemática do Porto, no fundo estava aqui a gênese daquilo que viria a ser a equipa campeã europeia, e foi, à semelhança de muitas outras, mais uma grande vitória contra o nosso rival na capital do Império, e que nós esperemos, essencialmente hoje, que se volte a repetir, porque na verdade são destes jogos que o Futebol Clube do Porto gosta, e hoje efetivamente está muita coisa em causa, e nós iremos abordar isso mais à frente. No golo, adoro a imagem em que nós vemos o Fernando Gomes a correr depois de fazer o golo para o gradeamento. Portanto, nós estamos numa altura em que os estádios tinham gradeamento e quase que pareciam palcos de grandes lutas com esse mesmo gradeamento, em que o Fernando Gomes vai festejar para o gradeamento precisamente para a bancada onde estão os sócios e os cativos do Benfica. Em que minuto é que foi esse golo? Desculpa, que é para ver se eu consigo ainda colocá-lo aqui. Ainda estamos a ver imagens da primeira parte, foi na segunda parte, tens que puxar provavelmente um bocadinho mais à frente, que é um cruzamento do Jaime Magalhães. Eu acho que, ainda não é aqui, é um cruzamento do Jaime Magalhães e é um gol de cabeça do Fernando Gomes, também é um grande guarda-redes, que é verdade que foi um grande guarda-redes nacional, que era o Manuel Bento, e que me marcou muito, porque eu lembro-me na altura que era miúdo de pensar assim, nós fomos mesmo grandes, nós fomos ganhar ao Benfica ao Estádio da Luz, portanto este ano ninguém nos tira o campeonato, é este o lance. Exatamente. Que é realmente... Mas é verdade, nós teríamos... Aliás, não era preciso recuar tantos anos para nós irmos buscar grandes vitórias no Estádio da Luz. Aliás, temos recentes, temos na época passada, temos há 2 anos, temos e vamos por aí fora, e não nos faltam grandes conquistas no Estádio da Luz, e hoje aquilo que eu espero e desejo é chegarmos ao fim desta tarde e estarmos todos com um sorriso nos lábios.
Uhum. Nuno Neto, tens alguma recordação de algum jogo do Futebol do Porto com o Benfica no Estado da Luz? Aquele que mais saudade dá? Olá, boa tarde a todos. Até. Sim, isto é como diz o Paulo, não falta, felizmente, não é? Por alguma razão é que nós chamamos aquele estado o nosso salão de festas. Espero que já não esteja reservado para fazer outra festa qualquer. Espero que seja o cliente habitual, que sejamos nós. Agora, há um jogo que, obviamente, que nós temos mais recentes. Agora, aquele jogo do 5-0, na altura com o Arthur, o Edmilson, Jorge Costa. O Paulo poderá certamente ajudar-me aqui no ano em que foi, eu sinceramente não me lembro. 96. Foi na época 96, 97, foi na época do tricampeonato com o António Oliveira. Exato. Pronto. Esse jogo é aquele que eu acho que remarca a posição do Futebol Clube do Porto no panorama português e a possibilidade de se ganhar sempre a sul do Rio Douro. Obviamente que depois temos jogos muito mais recentes, com vitórias também expressivas, outras nem por isso, mas que com mais ou menos facilidade nós conseguiríamos sempre superar essas dificuldades e conseguiríamos ganhar os jogos. Agora, é esse jogo que me remarca mais. Eu acho que foi a partir daí que eu próprio tive a noção de que é possível. Porque nos inícios dos anos 80, como este jogo, por exemplo, eu nasci exatamente em 80, não tenho qualquer lembrança deste jogo, sem ser pelas imagens que já revi. Mas esse jogo, acho que a mim, tinha eu 16, 17 anos, marca aí em mim mesmo a possibilidade de nós sermos grandes em qualquer estádio português. Uhum. Muito bem, César, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este jogo, não te lembras de certeza, mas se queres recordar aqui algum jogo e rapidamente depois passamos aqui também para o Júlio. Sim, boa tarde a todos. Desse jogo não me lembro, que ainda não era projeto sequer, mas apesar de ter nascido precisamente no ano dos 5-0 na Luz, em 96, tenho vários jogos na Luz de que guardo boas memórias. O campeonato ganho lá em 2011, a viragem na taça, que acho que foi o jogo mais emotivo desse ano para mim, a viragem na taça 3-1 também no Estádio da Luz, e o jogo que até estamos a falar em off há bocado, do gol do Herrera em 2017, 2018, que nos assegura basicamente o título, e essa explosão de alegria, esse gol de raiva, que acho que é essa pequenina diferença que o Porto tem nestes jogos, como acredito que vai ser hoje. Muito bem. Vamos então avançar e vamos aqui agora olhar para o nosso convidado, o Júlio Magalhães. Não é todos os dias que temos a oportunidade de ter aqui um convidado como o Júlio Magalhães. É um prazer enorme tê-lo aqui connosco e partilhar estes momentos connosco. Júlio, e começo precisamente por aqui. Eu já queria também fazer-lhe aqui umas perguntas fora do âmbito do jogo do Benfica-Porto, mas antes disso, e porque estamos a falar e porque vimos destas recordações, tem alguma recordação de algum jogo em especial entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto que guarde na memória? O que mais tenho é recordações destes jogos. E boas. Este jogo em que o Gomes marcou o gol, eu estava lá, tinha lá estado num antes, em que o Porto precisava de empatar na Luz, era o Pedro, o treinador. Nós íamos um grupo de amigos, íamos sempre, empatamos 0-0, jogamos o jogo todo à defesa, mas não interessa, o que interessava era empatar na altura, e portanto empatamos a 0, e soube também porque o Porto foi campeão. A ideia do empatar nessa altura era essa também, era não perder na Luz para depois ganhar no Estádio das Antas. Lembro-me, enfim, desses tempos em que estava-vos a ouvir, vocês, alguns a dizer que ainda não eram nascidos, mas eu já ia nesses tempos com o Porto, como fui com o Porto a Viena da Áustria, e íamos para o Estádio da Luz e tínhamos que ir 3 horas antes, e tínhamos que estar ao sol à espera que o jogo começasse. Depois víamos o jogo de pé porque as pessoas começavam-se a levantar porque aquilo estava muito cheio, e portanto todos estes jogos que vocês passaram aí, vi-os todos, os mais recentes também no Estádio da Luz, e como devem calcular, já fui a alguns e tive alguns dissabores, porque também não ganhamos sempre lá, alguns perdemos, e portanto é muito difícil. Mas na verdade aquele dos 5-0, aquele em que eles apagaram a luz no fim, festejamos lá o título, o Coutinho, o tal, também estava lá, também soube muito bem, mas estes já são tempos mais modernos. Naqueles tempos ou íamos de véspera
ou íamos de madrugada para chegar de manhã, almoçar junto ao estádio, entrar no estádio 3 horas antes, depois chegar ao Porto às 2, porque ainda não havia autoestrada de Porto de Lisboa completa. Enfim, eram aventuras gigantescas, assim como fui a Basileia de autocarro, fui a Viena da Áustria de carro, enfim, eram outros tempos que hoje já não é bem assim. Lembro-me, nestes jogos, desde que o Gomes marcou o golo, e nesse que eu tive 0-0, em que se organizava o comboio azul e branco, em que partiam, o Porto chegava a levar 20 mil pessoas à luz, era gente de autocarros, e a gente de comboio, e a gente de carro, e depois aquela bancada eram 20 mil pessoas na luz, e aquilo eram ambientes extraordinários, e enfim, outros tempos do futebol, que felizmente agora já não são assim, já foi no seu tempo, mas recordo estes momentos todos, como vocês, eu já estou fora de prazo, já tenho 58 anos, não parece, mas tenho, e por isso é que eu estou aqui a dizer que recordei estes momentos, e agora sobretudo com alguma emoção estas imagens deste jogo em que o Gomes marcou o golo, e em que eu estava lá no Estádio da Luz, curiosamente nesse jogo, estava no terceiro anel lá em cima. Muito bem. Júlio, se me permitir, então vamos olhar aqui só para algumas perguntas que também foram colocadas pelos adeptos do Futebol Clube Porto, e uma delas, foram algumas pessoas que colocaram, pergunto-lhe da saída do Porto Canal, daquilo que teve, a passagem que teve pelo Porto Canal, de que é que leva dessa memória e o que é que quais foram as coisas mais positivas que levou dessa sua experiência como diretor do Porto Canal? Olha, magníficas, foi uma belíssima viagem, uma grande viagem de 9 anos pelo Porto Canal. Na altura, quando troquei a TVI pelo Porto Canal, os meus amigos, as pessoas estranharam como é que é possível deixar um canal como a TVI, ir para um canal do Porto como o Porto Canal, que é um canal mais pequeno, com menos estrutura, com menos meios, mas fui com esta ambição de fazer um canal a partir do Porto para o mundo. Há 20 canais de televisão em Lisboa, não há nenhum fora de Lisboa, neste momento há um, que é o Porto Canal. E na altura a ideia foi, eu acreditei sempre, que era possível fazer um canal de televisão do Porto para o mundo, para o país e para o mundo. E conseguimos fazer isso. O Porto Canal tornou-se uma marca ao longo destes anos. E passei lá 9 anos extraordinários a trabalhar no Porto Canal, a fazer do Porto Canal um canal que hoje é uma marca da cidade do Porto, é uma marca do Norte, e é um canal hoje que chega ao país, chega ao mundo, as comunidades imigrantes veem o Porto Canal, é evidente sempre muito associadas aos conteúdos de Porto, mas também a informação desta região, a conteúdos também desta região, e por isso foram 9 anos extraordinários no Porto Canal, que acabaram como acabaram. Estive 9 anos na RTP, tive 12 anos na TVI, 9 anos no Porto Canal, tive 8 anos no Comércio do Porto, na década de 80, e, portanto, tudo é um ciclo. Nós não somos eternos, e depois também chega gente nova, gente com outras ideias, gente com outra perspectiva, que é importante para a mudança. E, por isso, só guardo boas recordações do Porto Canal, sem dúvida. O Júlio, que agora regressou à rádio, que também sempre foi uma das suas paixões, não é? Daquilo que eu percebi, das entrevistas que deu, e aquilo que eu lhe queria perguntar, há gente que colocou aqui a questão de ser uma rádio mais do Sul. É isso mesmo que o Júlio pretende, levar um pouco do Norte mais para o Sul? E já agora anexo aqui uma pergunta, se acha que hoje em dia o centralismo que se sentia antigamente se ainda continua muito presente? Sim, continua presente. Portugal é um país muito centralista, isso não há, é indiscutível. E, portanto, o Porto Canal foi uma dessas importantes marcas que foi criada, foi precisamente para descentralizar um bocadinho, ou pelo menos para ter voz aqui do Norte, que é uma coisa que não há em Lisboa, nas televisões, nas rádios, no Sul. Agora, esse centralismo continua, Portugal não mudou nessa perspectiva, e portanto temos que continuar este combate que temos feito. A regionalização seria, enfim, um grande passo para que isso acontecesse, mas também não há vontade política para que isso aconteça, e por isso vamos continuar. O que eu acho é que nós aqui no Porto gastamos muitas energias ao longo de muitos anos também sempre nesta perspectiva de combater Lisboa, combater Lisboa, combater Lisboa. É a altura agora um bocadinho de olharmos para o mundo. A cidade do Porto tem é que caminhar para o mundo. Hoje vivemos num mundo global e ou caminhamos para o mundo ou então estamos sempre a bater contra um muro chamado Lisboa.
O Futebol do Porto é um bom exemplo disso. Joga o Campeonato Nacional e depois é a equipa que a nível internacional mais presenças tem nas Champions, que mais combate os grandes clubes europeus e que enfim, leva o nome do Porto e de Portugal a todo o mundo. E por isso é esse caminho que temos que fazer. Sobre o facto de eu ir para uma rádio, eu estou a colaborar, eu não fui para a Rádio Observador, eu estou a colaborar com a rádio, eles pediram-me para colaborar no programa da manhã, é o que eu estou a fazer, a partir do Porto, não fui para Lisboa, continuo a trabalhar no Porto, portanto a minha colaboração na rádio é feita na cidade do Porto. De resto entrei esta semana, e eles vieram cá 3 dias fazer as emissões todas aqui do Porto para marcar esta minha entrada, e portanto a minha participação na rádio é uma colaboração e é feita a partir da cidade do Porto. E porquê a rádio e não a televisão, não o jornal? Olhem, porque o mercado é assim, foi quem me convidou, eu não tive outro convite, saí do Porto Canal, não tive outro convite para nenhum órgão de comunicação social, apareceu a Rádio Observador, convidou-me, e eu, como vocês, como qualquer cidadão simples tenho que trabalhar, e portanto aceitei este desafio, que é uma colaboração, não é uma ida para a Rádio Observador, enfim, mesmo para os quadros, para a empresa, mas apenas uma colaboração no programa da manhã, que estou a fazer com muito gosto, gosto muito de rádio. A equipa é magnífica e, portanto, é onde eu estou. Eu gostava de dizer que o meu percurso foi feito sem lobbies, sem ligações a partidos, sem ligações a amigos, sem ligações a nada. Todas as funções que exerci e a minha carreira toda foi feita em função de convites que me fizeram. Nunca meti cunhas, nunca andei a pedir a amigos, nada. Foi a minha carreira que definiu os cargos todos que exerci, tudo o que fiz em televisão, rádio e jornais. E isso tinha que continuar a ser assim. E, portanto, quando saí do Porto Canal, estive a descansar, surgiu este convite, não fui pedir nada a ninguém, convidaram, e pronto, um dia pode ser que surja um convite a uma televisão, ou não, se não tiver que surgir, é porque provavelmente o meu ciclo acabou, nessa perspectiva, mas estou na rádio, estou a trabalhar, e tenho sempre esta liberdade total de estar aqui a falar convosco, num espaço de adeptos do Futebol Clube do Porto, num espaço nosso, sem ninguém me incomodar. Isso é outra das questões que eu lhe queria colocar, que é, sendo uma pessoa da comunicação, como é que vê esta onda assim nas redes sociais e estes diretos que agora existem, não só aqui na Superportista, mas também no Portal dos Dragões, inclusive o Presidente Pinto da Costa esteve também no Portal dos Dragões e fez lá uma entrevista a quando das eleições. Como é que vê também esta dinâmica e se acha que é importante também existir este tipo de fóruns e de comunidades? Não é importante, é decisivo, isto é o futuro. E hoje todas as marcas, sejam elas do futebol ou de empresas, do têxtil, de marcas de bebidas, o que quer que seja, têm que ter canais próprios de comunicação de marca, de ativação de marca e de comunicação, sobretudo, entre aquilo que são os seus adeptos. Ora, se o Futebol Clube do Porto é um clube à escala mundial, com milhões de adeptos espalhados pelo mundo inteiro, a única forma deles também terem acesso à informação daquilo que é o clube, daquilo que é o sentimento, a paixão dos adeptos, é por estas vias, é comunicando através do digital, onde é que isto era possível de antes, estarem aqui 4 convidados, um moderador, estarão provavelmente, não sei, centenas, milhares de adeptos do Futebol Porto a seguirem isto, para ouvirem falar daquilo que eles gostam, que é o Futebol Clube do Porto, daquilo que é a paixão deles, que há muitos que estão fora, que os une ao país, que os une à cidade e que os une também ao clube. Isto é o futuro, é decisivo. Hoje, qualquer marca, qualquer empresa, qualquer clube, qualquer instituição tem esta perspectiva e tem esta forma de comunicar através da rede, que é a forma de chegar a muitos mais pessoas, a muitos mais milhares de pessoas do que aquela que era tradicional, e por isso não só é decisiva, como vos digo, é o futuro, com toda a certeza. Júlio, vê-se no futuro, já falou aqui que acabou a relação com o Porto Canal, em termos profissionais, mas vê-se no futuro colaborar com o clube, fazendo parte, por exemplo, de uma direção, ou por exemplo, candidatar-se provavelmente uma vez a presidente não tem essa ambição de fazer parte da estrutura do Futebol Clube do Porto, ou de ser presidente do Futebol Clube do Porto, por exemplo?
Não, qualquer sócio do Futebol Clube do Porto gostava de ser presidente do Futebol Clube do Porto. Como é óbvio. Ou de pertencer à direção, ou um dia fazer parte da direção do Futebol Clube do Porto. Todos os sócios, todos. Há uma coisa que eu me recuso, e às vezes há um certo exagero de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto e de outros clubes, mas agora estamos a falar do nosso clube, que é o Futebol Clube do Porto. Não há mais portistas que outros. Às vezes há pessoas que dizem assim, é portista, mas eu sou mais portista. Parece que aquelas pessoas que vivem o Futebol Porto de uma forma mais fanática, mais dedicada, é que são portistas verdadeiros. Não há ninguém mais portista que eu. Agora, também não há ninguém mais portista do que eu, ou seja, tu percebes, nem eu sou mais portista do que qualquer um de vocês ou de qualquer outro adepto. E quando falo de adepto, falo de toda a gente. E é evidente que um dia gostava de voltar a colaborar a Futebol Porto numa perspectiva dessas. Não sei se vai acontecer, mas isso é a ambição de qualquer associado. Não é uma ambição, é um gosto que qualquer associado do Futebol Clube do Porto tem, que não sei se vai acontecer, porque a minha carreira é esta, é aqui que eu tenho feito a minha carreira, e por isso, um dia, se houver essa perspectiva de voltar ao Futebol do Porto, provavelmente é algo que ponderarei, mas pode ser algo que na altura também não possa ser possível em função da minha carreira. Mas essa não é uma ambição. Isso é um gosto, nem pode ser uma ambição, porque ser uma ambição é querer algo que depois não vamos dar ao clube, vamos tentar aproveitar um bocadinho do clube. E, portanto, isso tem que ser um gosto. Não pode ser uma ambição, é um gosto. E acho que qualquer adepto do Futebol do Porto, do número 1 ao número, não sei quantos hoje neste momento haverá. 100 e tal mil. Todos gostariam de ter esse gosto de colaborarem com o seu clube. Olha, eu já tive o prazer de estar 9 anos a colaborar com o Futebol Clube do Porto na perspectiva de diretor-geral do Porto Canal. Já colaborei muitas vezes, apresentei muitas galas dos Dragões, fui o primeiro a apresentar a Gala dos Dragões, apresentei mais de 20 ou 30 galas de Dragões de Ouro ao longo da minha carreira, ainda nem eu sequer sonhava trabalhar no Futebol Clube do Porto. Trabalhei estes 9 anos, saí, não sei se voltarei, não sei se não ponho nada de parte, mas também não posso dizer, não, essa é a minha ambição e um dia é o que eu vou conseguir. Não. Um dia, se conseguir, é por gosto e porque as condições proporcionaram. E isso é o gosto que tenho a certeza destes nossos 4 convidados ou 3 que aí estão. Tenho quase certeza. Todos gostariam. Claro que sim, claro que sim. Eu ainda tenho aqui mais uma questão para também saber a sua opinião sobre o jogo de hoje, depois também para o libertar aqui deste espaço, se quiser. Eu queria falar... eu estou à vontade, vocês. Ok. Então, quando quiserem despachar, despachem. Ok. Não, eu gostava de perguntar aqui se o Paulo Bizarro ou o Nuno Neto ou o Telmo, se algum tem alguma questão que queira aqui colocar, abordar aqui ao Júlio Magalhães já agora. Não, se me permitires, primeiro de tudo, agradecer ao Júlio por ter aceito o nosso convite. É sempre um gosto ter uma pessoa tão reconhecida a nível nacional e mundial na comunicação connosco. Eu queria tocar novamente num ponto que o Bruno falou há um bocado sobre o centralismo, em que o Júlio depois disse que as pessoas do Norte também têm que se focar um pouco no mundo e deixar um pouco Lisboa de lado. Agora, nós, não focando só na gente do Norte, mas focando nos adeptos do Futebol Clube do Porto, com todas as forças que têm vindo contra nós e que estão todas centralizadas em Lisboa, você não acha que é um pouco impossível nós conseguirmos desfocar de Lisboa para focar noutras latitudes, digamos? Não acho, e acho que o Porto, o Porto ainda se vê este ano. Há algum clube que chega à Liga dos Campeões e tenha a participação que o Porto tem. É evidente que este combate cá tem que continuar a ser feito, porque enfim, não podemos adormecer, não é? Agora, a verdade é que também a determinada altura temos que nos focar nisto, porque às tantas estamos só a pensar que temos que ir contra Lisboa. Isto é histórico, é secular deste centralismo. Portanto, este combate já é feito há séculos, há dezenas de anos. O Porto tem sido um estandarte, mas também lhe digo, a grande verdade é que depois há muita malta que vai do Porto para Lisboa e ilude-se com Lisboa e eu vou dizer, eu fiquei mais decepcionado em Lisboa com pessoas que eram de cá de cima do que propriamente com as pessoas que eram lá de baixo, porque as pessoas cá de cima depois ficam encantadas com Lisboa e é que esquecem esse combate.
Agora, esse combate tem que continuar a ser feito, não podemos adormecer, não podemos deixar de o fazer, porque, na verdade, as coisas depois acontecem e, por isso, eu acho que o Futebol Clube do Porto hoje já é uma força tão grande que já não permite que aconteçam coisas como que aconteciam há 20 ou 30 anos, não é? Portanto, a força do Porto foi conquistada de tal forma cá e a nível internacional que já é muito difícil também vergarem o Futebol Clube do Porto. E agora caminharmos para o mundo, porque a determinada altura temos os clubes de Lisboa muito focados naquilo que é o campeonato, naquilo que é o nosso campeonato, a tentarem ganhar o nosso campeonato, e a verdade é que o Porto está a ir por outra vez, como já foi em tempos, que nos levou ao título europeu, ao título à Liga Europa, à Liga dos Campeões. A determinada altura, eu lembro-me, quando o Porto foi campeão europeu, eu estava em Lisboa, trabalhava na TVI, e vi em Lisboa os adeptos, muitos adeptos do Benfica, do Sporting, meus amigos, orgulhosos do Porto estar a ganhar o campeonato e decepcionados porque os clubes deles estavam afundados em crises diretivas, de intrigas, confusões, mudanças de treinador, mudanças de presidentes, etc. E eles tinham pena de verem um clube como o Porto a conquistar a Europa e eles ali preocupados com presidentes que saíam, uns que se demitiam, outros que eram presos, treinadores que eram despedidos, jogadores que iam e que vinham, e portanto até de alguma maneira reconheciam de facto a força, a organização e o ADN do Futebol Clube do Porto. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Agora, não podemos, como você disse, desfocar-nos daquilo que é óbvio, mas isso somos nós e os outros clubes também. Certo. O Benfica, o Sporting, o Braga e os outros também têm, cada um luta por si, portanto tem os seus combates para fazer. O nosso é este, mas eles também têm alguns, não é? Mas isso foi há uns anos atrás, quando eles estavam uns contra os outros, era mais fácil nós passarmos um bocadinho ao lado, sem ninguém. Eles hoje em dia eles andam aí a atropelarem-se uns aos outros, e depois as direções tratam-se bem umas com as outras, portanto. Pois, sim. Andam carros no meio da estrada a tentar abalroar os adeptos e as direções. Está tudo bem, obrigado. Sim, exato. Muito bem. Eu queria, enquanto portista, agradecer ao Júlio Magalhães o extraordinário trabalho que fez no desenvolvimento do Porto Canal. Muito obrigado. Porque, efetivamente, lembro-me bem, quando lá chegou, que foi na altura em que o Futebol Clube do Porto também assumiu maior intervenção no canal, que o canal não passava de um canal muito amador e muito regional. E, efetivamente, para nós, enquanto portistas, é um orgulho chegar ao fim de 9 anos e ver a dimensão que o canal tem e a projeção que ele tem. Portanto, enquanto portista, tenho que lhe agradecer e elogiar pelo enorme trabalho que foi feito. A questão que eu gostaria de lhe colocar era perguntar-lhe, enquanto uma pessoa experiente na área da comunicação, como vê, estivemos há pouco a falar na questão das novas tecnologias e destes espaços serem importantíssimos para o crescimento e para a exposição dos próprios clubes e das marcas, como é que vê, nos dias de hoje, por exemplo, a coabitação de um Porto Canal com a Futebol Clube do Porto TV? Porque em muitas alturas parece-me que se posicionam muito na mesma área e que quase se sobrepõem. Como é que vê a coabitação destas duas coisas, que mesmo às vezes para os adeptos confunde um pouco o que é uma coisa e o que é outra? Pois, isso pode acontecer de facto, mas a verdade é que o Porto Canal tem uma lógica diferente, ou seja, não é um canal só do clube. É um canal generalista, agora não, é mais um canal de informação, mais da cidade e mais do clube, do que propriamente um canal generalista como era no meu tempo. Está mais dedicado à informação e aos conteúdos Futebol Clube do Porto. O que acontece é que a Porto TV está feita numa lógica de ter conteúdos exclusivos, mais curtos, que depois possam, de alguma maneira, que possam ser rentabilizados em termos económicos. Ou seja, o Porto Canal é um canal aberto, que tem acesso a todas as pessoas, sejam do Futebol Clube do Porto ou não sejam do Futebol Clube do Porto. Temos milhares, no meu tempo, do Porto Canal, tínhamos milhares de pessoas que não eram do Futebol Clube do Porto e gostavam de ver o Porto Canal, e hoje seguramente isso também estará a acontecer. A Porto TV não, a Porto TV é dirigida exclusivamente aos sócios do Futebol Clube do Porto, aos adeptos do Futebol Clube do Porto. O Porto Canal foi um canal feito para servir o Porto Clube, o Porto Cidade e a região Norte. E como vocês sabem, na região Norte temos adeptos de todos os clubes e têm que ser respeitados enquanto tal também, não é?
E foi uma visão extraordinária na altura da administração do Futebol de Porto, que foi: não vamos ter um canal de clube, como a Benfica TV ou Sporting TV, vamos ter um canal aberto, generalista, com independência necessária em tudo, menos naquilo que são os conteúdos do Futebol Clube do Porto. Ou seja, a Porto TV chega ao mundo inteiro, em todo o mundo. É possível ver a Porto TV através da net. O ver o Porto Canal em todo o mundo é possível também ver, mas não nesta perspectiva. Quem for a viajar, quem andar a viajar, num telemóvel está ligado através da Porto TV ao Futebol Clube do Porto. E o Porto Canal é para ligar não só ao Futebol Clube do Porto, mas também à região, sobretudo para as pessoas que não estão cá, não é? E por isso os conteúdos às vezes são os mesmos, são sobrepostos, e por isso o que é que aqui podia haver uma sobreposição, mas isso são estratégias que foram da administração e, portanto, não tem a ver comigo. Havia já uma app do Futebol Clube do Porto, muito bem feita, extraordinária, com grande qualidade, e em cima disso foi feita a Porto TV. Mas isso foi uma estratégia de quem gera o Futebol Clube do Porto, que achou que era uma boa forma de comunicar ainda mais o Futebol Clube do Porto para fora, e por isso mesmo é que há hoje a app, há o Porto TV e há o Porto Canal, sendo que cada uma tem a sua função. Olha, quanto mais canais de comunicação houver, tanto melhor. Mais se comunica a marca, mais está perto dos adeptos, mais se comunica a paixão do clube. Paulo, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Paulo Bizarro? Só dizer que para mim realmente é um orgulho ver que no fundo resume tudo, é que nós temos um canal, que é um canal do Porto, transmitido do Porto para o mundo, e ver como chegamos a ver o acompanhamento de aulas de outros clubes do Norte, e tudo isso, a mim, enquanto portista, deixou-me extremamente orgulhoso, porque é mesmo isso, é um canal do Norte, emitido através do Porto, para todo o mundo, e isso realmente difere-nos de todos os outros clubes, e enquanto portista dá-nos outra dignidade e uma dimensão incrível, um orgulho imenso. E agradeço as suas palavras do reconhecimento. Olha, provavelmente é a primeira vez que estou a ver um adepto do Futebol de Porto a dizer-me isso, a agradecer-me o facto de ter estado 9 anos no Porto Canal e ter feito do Porto Canal aquilo que ele é hoje. Não fui só eu, foi uma equipa inteira. Mas quando eu lá cheguei, de facto, o Porto Canal era um canal muito amador, com muita falta de condições, e hoje é uma estação de televisão, julgo eu, com a dignidade que o Futebol Clube do Porto tem e que a cidade também. Obrigado pelas suas palavras. Não, Júlio, isso só não me engrandece. Muitas vezes há aquelas discussões entre portistas, por exemplo, que é num espaço de informação como o Jornal da Noite, dar-se destaque ou falar-se de resumos dos nossos adversários. E aquilo que eu sempre defendi aquilo é um espaço generalista, portanto não pode-se negar a informação. Outra coisa são os conteúdos do clube, que estão dentro do canal. E, portanto, a mim orgulhava, enquanto portista, ver que o canal em que o meu clube está incluído transmite sem qualquer problema tudo que diga respeito ao que acontece no país e com os nossos rivais dentro dos horários de informação e que faziam parte da região e não do clube. Paulo, é só perceber isto, só para terminar, o Futebol de Porto não ganharia de campeonatos se não tivesse adversários. Exatamente. E o Porto Canal foi fundado após o 25 de Abril, portanto, claro. Não é? Os outros, se calhar já não, e ainda estão em tempos antigos. E aquilo que o Paulo Bizarro, o Júlio Magalhães estava a dizer que nunca ouviu nenhum adepto a dizer-lhe isso assim de viva voz, mas eu já tenho lido aqui alguns comentários de algumas pessoas que nos estão a seguir e que dizem precisamente isso e que agradecem o trabalho que o Júlio fez. Porque realmente o Porto Canal é realmente o que temos hoje, há um antes e um depois, para mim também, pessoalmente, do Júlio Magalhães. Muito obrigado, fico muito orgulhoso disso, obrigado. Nada. De resto, não sei se o César também quer colocar alguma questão. César, força. Sim, de uma forma mais rápida. Antes de mais agradecer ao Júlio a presença aqui connosco e perguntar-lhe, como profissional de comunicação, se sente que esse centralismo que nós falamos aqui também se sente nesse tratamento na comunicação social, e de que forma é que não só o Porto, mas também os adeptos do Futebol Clube do Porto devem lidar com isso? Muito bem, claro que se sente. Ouça, a proximidade é tudo. Ora, se os canais de televisão estão todos em Lisboa, é muito mais fácil estar ali perto e, portanto, houve sempre uma tradição
os jornais são feitos em Lisboa, as televisões são feitas em Lisboa e, portanto, a proximidade entre os clubes de Lisboa é óbvia. E é por isso que eu disse, eu quando vim para o Porto Canal, foi com essa ideia de dizer todas as regiões do país deviam ter um canal de televisão e deviam ter um jornal e deviam ter uma rádio, porque hoje, e para quê? Para comunicarem para o mundo inteiro aquilo que é a sua região, aquilo que são as suas características, aquilo que são as suas paixões, porque hoje chega-se ao mundo inteiro através da net, através de telemóveis, de tablets, etc. Ora, a partir do momento em que os maiores meios de comunicação estão todos concentrados na cidade, porque é que, e eu sempre disse isso, porque é que um canal de televisão que é feito em Lisboa há de ser um canal nacional e um canal que é feito no Porto há de ser um canal regional? A que propósito? Percebe? E por isso é que eu sempre defendi esta ideia de um canal generalista para o mundo, não um canal regional, da região, da cidade, fechado aqui nestas muralhas, olharmos só para nós, não. É para transmitirmos para o mundo, para aquilo que temos, como os canais de Lisboa transmitem para o mundo e para todo o país aquilo que é Lisboa, os clubes, ou as empresas, ou os políticos, enfim, o que for. E por isso mesmo há sempre esta questão de nós estarmos em desvantagem naquilo que é o espaço mediático usado nas televisões, precisamente porque não temos meios de comunicação mediáticos instalados no resto do país. Estão todos lá em baixo, tudo roda à volta daquilo, vocês virem bem, os bancos que havia no Porto, grandes empresas que havia no Porto, foi tudo para Lisboa, praticamente. Perdemos muito de grandes empresas, de grandes bancos, alguns grandes bancos portugueses estavam sediados no Porto e tiveram que ir a correr, o país centralizou-se, tem que se ir para o pé daquilo que é o poder, daquilo que é instituições financeiras, e foi tudo a correr. O Futebol Clube do Porto foi, por ser o clube, ficou. E por isso, como é que havemos de lidar com isso? Olhe, ganhando campeonatos, sendo melhores dentro do campo, há uma melhor maneira de lidar com isto, porque isto é um combate que se vai fazer durante anos. Já é feito há dezenas de anos. Qual foi o combate que foi feito a partir de José Maria Pedroto, até José Maria Pedroto, na altura, que era o treinador, e Pinto da Costa, o combate que era feito? Não era nenhum, nós perdíamos sempre. Eu vivia em África e ouvíamos os relatos do Porto, nós, adeptos Benfica, os adeptos Benfica, o Sporting, todos juntos, não havia televisão, portanto era pela rádio. E o Porto perdia sempre. E cheguei cá em 75 e o Porto ainda perdia. A partir de 76, 77, com a mudança de paradigma, começamos a ganhar. E o que é que aconteceu a partir daí? Foi ganhar. Ganhamos campeonatos, mas depois o que é que distinguiu o Futebol Porto dos outros todos? É que ganhamos títulos europeus. Não é? E isso é que deu uma dimensão extraordinária ao Futebol Clube do Porto e que passou a ser uma marca, não só a nível nacional como internacional. E o que é que aconteceu ao longo destes anos todos? Quem está sempre a discutir o campeonato é o Futebol Clube do Porto. Umas vezes com o Benfica, mais vezes com o Benfica, outras vezes com o Sporting. Mas sempre, quando o Boa Vista ganhou, era o Porto que estava a discutir o campeonato com o Boa Vista. Portanto, não se pode ganhar sempre. Também fomos perdendo ao longo dos anos, isto são ciclos, mas a verdade é que o Futebol Porto criou de tal maneira uma marca que é sempre o Futebol Porto que discute os campeonatos, porque é uma equipa que criou uma marca e um ADN que lhe permite não só competir a nível nacional como a nível internacional da mesma maneira. É aquilo que se chama a mística, o ADN, o que quiserem chamar. E que o Sérgio Conceição trouxe outra vez de regresso de uma forma extraordinária. Mas a mim, às vezes, o que me agrada não é tanto, é evidente que querem ganhar títulos, os esportistas querem ganhar títulos, mas também me agrada muito, porque quando perdemos, dizer, perdemos, mas fomos nós que andamos a discutir. Não é aquela coisa de termos ficado em quarto e em quinto e vermos a partir de Natal ou a partir de Março que já não tínhamos possibilidade de ganhar o campeonato, como já aconteceu com os nossos adversários, e estarem os outros dois a discutirem o título. A verdade é que todos os anos os clubes adversários, quando ganham campeonatos, discutem com o Futebol Clube do Porto. Quando não ganham, é o Futebol do Porto que os ganha. Muito bem. Sem tirar nem cor. Vamos avançar, e eu então, se o Júlio quiser ficar aqui connosco, eu daqui a pouco também vou saber a sua opinião sobre o jogo de hoje, mas como isto é um programa de pré-mates, vamos aqui à análise do jogo, até porque já estamos aqui quase com 40 minutos de programa, e já temos o 11 do Futebol Clube do Porto, que eu vou colocar agora aqui, e começava precisamente com este 11. César, qual é a tua perspectiva para o jogo de hoje, e o que é que tu achas deste 11 do Futebol Clube do Porto?
Era aquilo que estávamos a falar em off antes da transmissão, que nos jogos mais difíceis, até acho que foi o Paulo que disse, o Sérgio opta pelos homens da confiança, pelo sistema da confiança, pela estratégia da confiança. E este 11 diz-nos basicamente isso. Se o Corona estivesse disponível, estaria ali no lugar do Luís Dias e, portanto, teríamos o 11 base daquilo que foi a época do Porto. Nestes jogos há sempre uma componente estratégica, obviamente, mas nestes jogos eu acho que a grande diferença está sempre naquele bocadinho mais que já falamos aqui noutras emissões, que o Porto é capaz de dar nestes momentos contra o Benfica, contra o nosso eterno rival. E acho que isso vai fazer a diferença e acho eu que o Sérgio, com esta ideia na cabeça de que é preciso dar esse 1%, esse 2% mais, escolhe os homens da confiança e os homens que lhe deram as maiores garantias durante o ano. E, portanto, é um 11... Eu achei que poderia ele, às vezes, colocar mais um médio e retirar alguém da frente, mas com certeza que as dinâmicas, sobretudo do Otávio, vão permitir encher a zona central, até porque o Benfica já tem 11 também e vai jogar com os 3 centrais atrás. E, portanto, o Porto tem algumas dificuldades em jogar contra equipas neste sistema, mas vai ser muito importante essa ideia do Otávio fechar por dentro, jogar numa zona mais central e também do Marega na direita e do Luís Dias na esquerda protegerem os corredores, porque vai jogar o Rafa, que é um jogador muito rápido, e o Everton, que tem muita capacidade, acima de tudo, para desequilibrar. Passo aqui a bola agora ao Nuno Neto. Nuno Neto, opiniões para este jogo e se concordas com aquilo que o César disse? Sim, concordo. Nós tínhamos falado em off com a possibilidade da entrada do Grujic de início, visto que o Corona não está disponível e jogaríamos ali a 3 com o Marega a encostar do lado direito, a fazer praticamente o lugar do Corona. Este 11 que aqui apresenta, eu acho que nós vai haver muitas variantes durante o jogo. Poderá o Porto começar com o chamado 4-4-2, como poderá passar rapidamente para um 4-3-3, com o Taremi sozinho, o Marega e o Luís Dias nos pontos extremos e o Otávio mesmo numa zona central sem sair de lá, ou a trabalhar como um vagabundo com posse de bola, ocupar o espaço vazio, a procurar o espaço vazio entre a defesa e o meio campo do Benfica. Acho que vai passar muito também pela forma que o Benfica se vai apresentar. Eu não sei se eles vão jogar com 3 centrais ou se vão jogar com uma linha defensiva de 4. O César já disse que sim, que vão jogar com 3 centrais, que já tem ali a centrais. Pronto, isto depois agora é como o César disse, são as pessoas que dão mais garantias, são os atletas que têm dado mais rentabilidade nos jogos do Futebol Clube do Porto. Podemos apanhar ali várias variantes durante o jogo. Eu acho que o início do jogo vai ser muito tático, porque o Benfica obviamente quer se aproximar do Porto, o Porto não quer ir à luz perder pontos, porque continuamos sempre, obviamente, com o sonho do primeiro lugar. É certo que às vezes o primeiro classificado está a jogar num campo e envia 3 ou 4 ou 5 atletas para jogar depois no nosso campo, mas vestidos de preto e uns sentados a beber, na poltrona a ver o whisky e a ver o jogo da televisão. Mas nós temos, conforme a conversa tem sido desenvolvida aqui com o Júlio Magalhães, do tema centralismo, obviamente que nós não podemos estar a agarrar-nos a isso e temos que responder dentro de campo, e já não é a primeira vez que ganhamos contra 14. Portanto, acho que vai ter que sair sangue, suor e lágrimas hoje, independentemente de sermos campeões ou não. Há um estatuto a manter. Toda a gente, quando tem festas familiares ou casamentos, gostamos sempre de estar num sítio onde nós nos sentimos confortáveis e tentamos alugar sempre aquele sítio. O Futebol Clube Porto já há uns anos atrás que alugou um salão de festas em Lisboa. Espero que o tratamento seja igual e que seja uma festa bonita, que ninguém se magoe, que não haja casos e que o desfecho seja exatamente o mesmo. E que seja a vitória do Futebol Clube do Porto.
Paulo Bizarro, qual é a tua perspectiva para hoje, sendo que tu costumas vir sempre aqui criticar as arbitragens, já é recorrente e é inevitável, não é? Eu diria que é inevitável, mais que recorrente é inevitável. Qual é a tua perspectiva para hoje? Com Artur Soares Dias, hoje a arbitrar? Eu vou pegar precisamente pelo fim das palavras do Nuno Neto e dizer que essencialmente o que eu espero chegar hoje ao fim dos 90 minutos é pensar que não me chateei e não me foquei na arbitragem. Isso é logo um bom sinal. E sinceramente é isso que eu mais desejo, que não tenhamos casos de arbitragem e que o jogo, independentemente depois de quem ganhe, seja um jogo que nós não tenhamos razões para vir falar da arbitragem. Em relação ao clássico em si, temos que dizer que efetivamente este é um clássico como nós não vivemos há muitos anos. Ou seja, porque é um clássico onde não está em discussão o título nacional. O que está em discussão é um segundo lugar no campeonato nacional, que é, neste momento, quase tão importante como o título nacional. E nós, enquanto deportistas, muitas vezes temos que ser realistas. Matematicamente o título é possível? Sim, é possível. Obviamente basta fazer contas. Realisticamente é possível? Eu diria que não. E, portanto, o que o Futebol Clube do Porto hoje tem que se focar é que está a jogar, para nós adeptos, enquanto adeptos que dizemos que queremos a ganhar, pode não ser importante, mas é um jogo de importância máxima para o clube que nós amamos, porque estão em causa, à partida, 40 milhões, mais o que isso pode arrecadar à frente, está em causa o fazer a planificação da próxima época de uma forma ou de outra, está em causa o ter que começar uma pré-época muito mais cedo, ou poder começar em condições normais, e isso vai ter impacto na próxima época. Portanto, eu acho que hoje está-se a jogar um bocadinho da próxima época e é preciso ter isso em atenção. Se pensarmos nisto numa perspectiva financeira, eu diria que o diretor financeiro do Futebol Clube do Porto, analisando os números, prefere um segundo lugar a um primeiro. Porquê? Porque num primeiro lugar tem que atribuir os prémios de campeão nacional a todo um plantel e arrecada o mesmo valor em termos de milhões. Num segundo lugar, financeiramente, para o clube até é melhor do que ser campeão nacional. Obviamente que nós todos queremos ganhar, mas isto para dar a noção da importância que este jogo hoje tem, e que efetivamente é um jogo, é um clássico completamente diferente daqueles que nós estamos habituados a viver nos últimos anos, que é um Porto-Benfica, é sempre um jogo de título e de decisão de título. Este ano não, este ano o Porto-Benfica ou Benfica-Porto é um jogo de decisão de milhões. E esses milhões, por muito que os adeptos digam que não querem saber disso, têm que pensar que tem um impacto brutal na performance desportiva do Porto já na próxima época. Portanto, hoje, mais importante do que, na minha perspectiva, ganhar o jogo, é sairmos do jogo numa posição que nos deixe confortáveis para chegar ao segundo lugar. Logicamente, se ganharmos, ficamos a um passo muito curto desse segundo lugar. Se empatarmos, continuamos com tudo em aberto e com fortes probabilidades de chegar a esse segundo lugar. Portanto, aquilo que eu pretendo e que eu me foco neste momento enquanto adepto de Futebol Clube do Porto é em garantir o segundo lugar pela importância que ele tem. Muito bem. Rapidamente, Nuno Neto e César, eu queria vos colocar aqui só uma questão ainda em relação ao Sérgio Conceição estar no banco, se será importante e se fará diferença na vossa opinião hoje, e depois também, antes de terminarmos, ainda vou passar ali uma palavra também ao Júlio Magalhães para saber a opinião dele sobre o jogo de hoje. Nuno, se calhar começava por ti, uma vez mais. Sim, em relação ao Sérgio. Relativamente ao Sérgio, toda a gente já sabia qual ia ser o desfecho disto. Estamos no final da época. Se um elemento, isto já tem sido demais durante esta época toda, portanto, se já houveram treinadores que foram perdoados, entre aspas, durante a época, porque não o Sérgio não teria o mesmo tratamento? É certo que depois dentro de campo não temos o mesmo tratamento, e isto tudo... Imaginem que se não perdoassem esta punição do Sérgio Conceição, viria tudo ao de cima novamente. Viria o Palhinha, viria tudo. Portanto, o Palhinha é um atleta que pode levar 70 cartões amarelos por época que não tem um jogo de castigo. E pronto, agora o que nós vemos
eu não queria estar sempre a bater no mesmo, e ao bocado lembrei-me de fazer esta questão ao Júlio Magalhães, mas também não quero estar a falar sempre de uma área que o Júlio está integrado e depois pode também não conseguir ou não poder dar a sua opinião assim claramente e abertamente, mas vimos uma comunicação social virada para um caso em que um treinador de futebol se vira para o árbitro de uma forma agressiva, mas verbal, e foram dias e dias com isso, sobre a arbitragem desse mesmo jogo, ou seja, o porquê que levou a que esse treinador tivesse essa ação. Não houveram muitas palavras, já fizeram uma comparação dos minutos que cada canal televisivo falou dessa situação de Sérgio Conceição e versus o tempo que eles falaram sobre a arbitragem desse jogo, é uma diferença brutal. E depois vemos umas pessoas que pertencem a uma claque, que toda a gente conhece, que é reconhecida como uma claque, que se metem dentro de carros e de motas e tentam atropelar meia dúzia de pessoas que estão a festejar um título e que bem merecido foi. Mas a comunicação social, pouco barulho, não se fala, e depois, cereja no topo do bolo, vêm os presidentes fazer o comunicado e não mencionam o nome do outro clube, porque não vale a pena. Se vocês imaginem, se fosse um grupo de adeptos do Futebol do Porto, mais precisamente dos coletivos ou dos Super Dragões, a fazer isso, meus amigos, eu acho que hoje em dia nem estávamos aqui a fazer este podcast, já tinham cortado a internet para adeptos do Futebol do Porto, para não conseguirem dar a opinião. Gostei muito da prestação do nosso técnico adjunto, do Vítor, no jogo contra o Famalicão. Não era por aí que o Futebol Clube Porto iria perder. Agora, é certo que um líder é um líder e quanto mais próximo da equipa tiver, é sempre importante para passar aquela mensagem, aquela forma que os atletas estão habituados durante 2 ou 3 ou 4 épocas a ouvir o mesmo tipo e o mesmo estilo de comunicação. Obviamente que mudando para o Vítor, a comunicação nunca é igual, será muito parecida, mas nunca é igual, portanto, obviamente que só vem beneficiar a prestação, espero eu, dos nossos jogadores. César, rapidamente, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, só dizer que acho que quando há público nos estádios, que o treinador pode não fazer grande diferença porque não se ouve. Na maioria das vezes, não havendo público, ele ouve-se, o Sérgio é bem audível e, portanto, acho que hoje vai fazer toda a diferença ele estar presente no banco. Muito bem, eu vou então adicionar aqui o Júlio Magalhães novamente aqui à conversa para umas palavras finais. Júlio, daquilo que tem visto do Futebol Clube Porto, qual é a perspectiva que tem para o jogo de hoje com o Benfica? Olha, estou preocupado com o jogo de hoje nesta perspectiva. O Porto tem que jogar para ganhar. Os italianos têm uma frase que é 10 minutos do fim, se não puderes ganhar, empata. E o Porto hoje é o que tem que fazer. Se vir que a 10 minutos do fim não pode ganhar, tem pelo menos empatar, porque mantém os 4 pontos e o segundo lugar. Mas o Futebol Clube Porto tem que ganhar, porque nós não podemos hoje empatar e perder. E no próximo domingo vermos, imagina, porque não é uma coisa que seja impossível, o Boa Vista ganhar em Alvalade e dizermos assim, caramba, se tivéssemos ganho o Benfica, afinal ainda tínhamos possibilidades. E enquanto o Porto tiver possibilidades de ganhar o campeonato, tem que o tentar fazer. E o que é que me preocupa numa altura destas? É que o Porto é uma equipa muito desgastada. O Porto teve foi uma época atípica para todos os clubes, para todos os jogadores. Não é fácil jogar sem público, não é fácil jogar sobre este manto do Covid, em que os jogadores treinam com medo, jogam com medo, têm medo de infectar alguém, os que infectaram os que estão infectados, os que estão lá que têm medo de estar infectados também, os treinadores têm que gerir isto, e portanto foi uma época muito difícil em que, a par disto, o Futebol Porto teve uma participação extraordinária na Champions, onde apostou muito das fichas desta época, e vocês virem bem, a seguir os jogos com a Juventus e depois os jogos com o Chelsea, não foram particularmente parecidos com aqueles jogos que fizemos no campeonato. É porque havia de facto ali uma importância grande nas Champions, não só financeira, mas também de prestígio do clube, também de prestígio dos jogadores e do treinador,
que já ganharam estes campeonatos, 2 campeonatos, e que agora, como treinador, o Sérgio Conceição também quer ser um treinador e os jogadores também reconhecidos a nível europeu. E por isso o Porto hoje pode chegar a este jogo muito, muito desgastado e com dificuldades de fazer explodir o seu futebol. O Porto é a equipa mais forte deste campeonato, na minha opinião, é o melhor plantel para mim. Agora, isto não invalida que não possamos dar mérito ao Sporting, que chega a 31 jornadas, ainda não perdeu nenhum jogo, umas vezes com sorte, outras vezes podemos dizer com a ajuda de um árbitro, mas com mérito. O Sporting tem 31 jogos, não teve carga de jogos que o Futebol Clube do Porto teve ao longo desta época, portanto, teve a possibilidade de jogar só aos fins de semana e ter os jogadores mais disponíveis em termos físicos para jogar, e por isso chega a esta altura com estes pontos de avanço e sem perder nenhum jogo, também não podemos tirar mérito a isso. Sendo que isto não está fechado e, portanto, hoje é preciso ganhar. A equipa que o Sérgio apresenta é a equipa que nós estamos habituados, o Sérgio é um treinador que os jogadores, mesmo no seu limite, mesmo não podendo dar mais, vão dar na mesma, provavelmente não com o discernimento que querem, mas pelo menos em campo vai ficar o esforço, e podemos empatar, podemos perder, mas eu quero é chegar ao fim e dizer: o Futebol Porto jogou para ganhar. Perdeu, mas jogou para ganhar. Não jogou para empatar, nem se preocupou neste jogo, só em ficar em segundo lugar para ganhar uns milhões na próxima temporada. O treinador, o Sérgio Conceição, não está preocupado com os milhões, está preocupado, ele quer é ganhar um título. Claro. E portanto hoje não vai querer perder o jogo, e depois ninguém quer perder com o Benfica, como é óbvio, e vai querer ganhar o jogo ao Benfica, não é por ganhar ao Benfica, nem é por temos que ganhar porque temos que ficar em segundo para ficar uns milhões. Não, vamos ganhar. Há 3 jogos, há 9 pontos em disputa. No próximo domingo, imaginem que o Boa Vista, que está a precisar de pontos, vai ao Alvalade, como podia ter acontecido. O Belenenses podia lá ter ido ganhar, o Famalicão podia lá ter ido ganhar, vai lá e de repente o Sporting tem um deslize, perde esse jogo ou empata, e ficamos com 2 jornadas em que o Sporting ainda tem que ir ao Benfica jogar e pode perder. E no confronto direto com o Sporting nós até somos campeões. Portanto, hoje é para ganhar. Agora, estou preocupado com o quê? O desgaste. É chegarmos hoje ao fim do jogo e dizermos assim: os jogadores já não podem dar mais do que deram e, portanto, não foi possível ganhar. Não é caso para ficarmos desolados, nem tristes, porque o Futebol Porto já nos deu, esta época, uma grande demonstração de grande prestígio, de grande fervor, de grande dedicação, os jogadores e o treinador ao clube. E, portanto, temos que nos resignar e dizer assim: também não podemos ganhar sempre. Quando perdermos, temos que perder desta forma, a ganhar. E é isso que eu espero do jogo de hoje. Muito bem, Júlio Magalhães, uma vez mais, obrigado por ter estado aqui, foi um prazer. Um abraço, quando vocês precisarem, disponham, felicidades, saúde. Era isso que eu ia dizer, espero que seja mais do que uma vez, que possa ser possível estar aqui um dia destes. Muito obrigado, Júlio Magalhães. Um grande abraço a todos e felicidades para vocês. Hein? Obrigado. Obrigado igualmente. Obrigado a todos, obrigado. Muito bem, vamos então finalizar aqui. Eu penso que já terminamos aqui por todos, não tenho mais nada a acrescentar. Só dar um conselho, o jogo já vai ser muito estressante. Quem tiver a ver o jogo na BTV, que o jogo vai ser na BTV, tirem o som e eu sou um relato aqui. Exato, o relato aqui através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Paulo Bizarro, César Alves, Nuno Neto, obrigado. Até para a semana. Voltamos para mais um dia de jogo pré-match aqui na página Superportista. Todas as semanas, 1h30 antes do início de cada partida do Futebol Clube do Porto, estamos aqui para esta conversa entre adeptos e esta antevisão da perspectiva do adepto e que tem também aqui, através dos comentários, a participação de todos os portistas, quer no YouTube, no Facebook e no Twitter. Sigam a página Superportista, partilhem os nossos conteúdos, sigam também aqui o relato do Luís Mesquita e David Guimarães através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões. Obrigado e então até para a semana. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós.
conquistar. Já está no sangue esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar. Sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu sou. Visite-nos em superportista.pt e superportista.com. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.